Aí o vídeo da cura, né? Daí agora, não porque a pessoa que eventualmente aprende essa técnica é digna e ela tem um coração bom, eventualmente aplicar excesso de cura na pessoa. Não, eu não vejo bondade nisso. Bondade para mim é você aplicar a cura necessária para. Ou mesmo, se o caso, a repreensão necessária, se você entender repreensão como remédio, você aplicar a repreensão necessária à situação e você resolveria aquilo. Não aplicar o excesso de cura para eventualmente matar a pessoa. Então, aí que tá, esse excesso de cura para transformar a cura em veneno, na minha opinião, isso não é bondade e justiça, coração bom e justo, não. Isso não é bondade e justiça, isso é pecado, inclusive, é uma técnica terrível e é pecaminosa, inclusive. A questão da aplicação da cura além do necessário. Aí, respondendo ao que está sendo dito em Dragon Quest Die, né? Ou Dragon Quest Fly, ou Dragon Quest Die No Die Broken, né? Daí surge, não, com o coração bom e justo para aprender uma técnica, não. Uma técnica que depende de você ser má ou maldosa, no caso é uma menina, mas uma técnica que depende da pessoa ser maldosa ou um sujeito ser mal, para eventualmente aplicar para que a pessoa sofra com algo que eventualmente não precisa. Né? Então não vejo bondade e justiça nisso. Bondade e justiça para aplicar cura para lutar contra o mal, quando eventualmente a luta contra o mal poderia ser dentro da repreensão mínima. Poderia ser, inclusive, eventualmente, na administração do remédio, se for para curar apenas a doença, aí remédio mesmo. Ou a repreensão minimamente necessária, e não para aplicar o excesso de cura, para dizer, não, nós somos bons, porque aplicamos o excesso de cura, que eventualmente a pessoa consegue anular os efeitos. Então, quer dizer, é fake isso. Né? Então, eu não concordo. E no caso, inclusive, no meu caso, não foi nem exatamente em relação a mim, porque se eu tivesse sozinho, não teria efeito. Ou não teria bem menos efeito. Agora, se for na frente dos outros, com a possibilidade de os outros sofrerem, é muito pior. Então isso causa uma pancada no corpo do inimigo, uma pancada fatal. Não, não é exatamente isso. O problema é como é que eu vou proteger isso em relação aos demais. Se eventualmente acreditarem na informação. Se eu estivesse sozinho, o sofrimento seria menor. A técnica nem seria tão eficiente se ela não for exposta. Né? Ou seja, essa técnica de você aplicar excesso de cura, no caso, no desenho de aplicar a monstros. Né? Essa aplicação do excesso de cura, no que diz a monstros, né? Você poderia, se eventualmente fosse aplicar, ou se aplicado a qualquer pessoa que você entende como monstro, porque é uma pessoa maldosa. No meu caso, eu não acho que eu seja maldoso, mas e foi aplicado contra mim. Então veja só. Se eles eventualmente aplicarem isso e não tiver pessoas olhando, o efeito é menor. Então nisso o efeito nem seria eventualmente tão grave. Ou seria grave, mas não seria em toda a extensão do que poderia atingir. O problema é a exposição de falsas informações, porque as outras vai respingar em todo mundo. Mesmo que as outras pessoas que estão vendo não sejam acusadas. Mas vai gerar escândalo. E aí, novamente, referencio o meu vídeo também, que já resolvi isso, né? Naquilo que diz ao efeito de falsas informações. Excesso de remédio ou apenas falso testemunho, a deriva mesmo, merda do ventilador mesmo. O efeito disso para terceiros interessados. Vídeo já feito no canal ali com muita propriedade, analisando as possibilidades. Além disso, analisando as derivações. Né? E é isso. Não. Imagina, a pessoa é bondosa e justa, não. Se fosse bondosa e justa, aplicaria apenas a medida necessária e suficiente à situação e não ficaria aplicando excesso de cura para eventualmente machucar pessoas, inclusive podendo respingar nas demais. Desmontando isso daí.